Quando eu mencionei para você no começo da reunião, a ideia era compartilhar esta noite sobre um tema que muita gente dá por sentado que é um tema já conhecido, é um tema já falado muito. É como falar da fé, né? Você fala de uma palavra de duas letras, fé, e quase todo mundo nesse planeta crê que sabe o que é fé. E curiosamente, a gente pergunta certas coisas, a gente afirma certas coisas, ou faz pergunta como esta, não? Assim como a fé, também o batismo e tantas outras doutrinas importantes da Bíblia. De repente a gente pergunta um grupo de pessoas e a gente escuta, se são 10 pessoas, a gente escuta 10 definições diferentes daquela mesma coisa. Agora, nós cremos que a Bíblia, ela sempre terá a última palavra em tudo e qualquer tipo de doutrina. Nós também sabemos, estamos conscientes de que neste universo cristão, confessionalmente cristão da nossa geração, existem muitos corações abertos, muitos corações sinceros e dispostos, mas também sabemos que muitas crenças, muitas tradições permeiam o que nós chamamos a doutrina cristã. Eu creio que nesse momento não existe uma doutrina tão comprometedora com respeito ao destino eterno de uma pessoa, como a doutrina do batismo. Hoje se toma muita gente toma aquilo como um ritual que combina uma atitude de fé e água, e uma declaração feita pelo batizador. Mas existe muita mística, existe muitas crenças erradas com respeito a isso. Muita gente, inclusive, crê que pode participar desse ato chamado batismo sem uma compreensão suficiente de que se trata aquilo. Porque de alguma forma crê que aquele ato, aquele ritual, ele encerra algum tipo de mística, algum tipo de poder sobrenatural. E que tanto assim que não é necessário que a pessoa saiba tudo o que está acontecendo ali. Isso é totalmente errado, totalmente equivocado. E muita gente atua assim porque de alguma forma tem entendido ou crido que a fé é um salto no escuro, de alguma forma. Ele se lançar no escuro. Outra afirmação absolutamente errada: a fé nunca foi e nunca será um salto no escuro. A fé necessariamente ela está muito bem fundamentada em uma verdade cristalina, revelada pelo Espírito na vida de uma pessoa. Não é um salto no escuro. Nunca foi e nunca será. Mas quando falamos de batismo, também eu quero dizer para vocês, quando falo que é muito comprometedor, é porque não podemos desvincular a doutrina do batismo da própria conversão de uma pessoa, da própria transformação espiritual na vida de uma pessoa. Não tem como desvinculá-la. Muita gente simplesmente pensa que houve uma conversão, houve uma confissão de fé cristã, a pessoa agora é cristã, e depois o batismo é como se diz, um trâmite mais, uma formalidade que tem que ser cumprida. Como se fossem duas coisas. Mas não é. A conversão, a transformação de uma pessoa está intimamente vinculada ao que a Bíblia chama batismo. Insisto com vocês, para a cabeça de muitas pessoas, batismo necessariamente tem que ver somente com água. Mas a Bíblia, quando fala de batismo, não está, curiosamente, falando somente de água. De fato, não começa falando de água. Termina falando de água, mas não começa falando de água. Está falando de outra coisa. Eu honestamente espero que Deus possa, aqueles que já estão familiarizados com a temática, que Deus possa estar fortalecendo suas convicções, naquelas verdades. E os que não estão familiarizados com isto também têm toda a liberdade de
de perguntar, em caso que exista pergunta. Todos estão, digamos, como se diz, autorizados a perguntar, se não entenderam alguma coisa. Você precisa ser enfatizado alguma coisa. E, sobretudo, se precisa ser fundamentado biblicamente aquilo que estamos falando. É sumamente importante isso. Quando falamos de batismo, estamos falando de uma das duas ordenanças deixadas por Jesus Cristo para a igreja. Duas ordenanças. Sabemos que o mundo católico apostólico romano tem o que chamam 7 sacramentos. Essa palavra sacramento, ela tem alguns significados de tipo, é como se fosse como se diz, quando você deixa alguma peça, algum objeto de valor numa casa de penhor. Esse é o sentido do sacramento, na verdade. Mas a palavra sacramento, ela não aparece necessariamente no Novo Testamento. O que aparece foi ordenança do Senhor, que quer dizer uma ordem, um mandamento, um mandato dado por Jesus Cristo. Então só existem esses 2 mandatos na Bíblia. Os outros 5, que alguns creem, são por conta da casa. Digamos, vem aí de brinde dentro do contexto do mundo religioso. Mas, biblicamente, só existem 2, que é o batismo e a ceia do Senhor, que muitas vezes no mundo evangélico dizem Santa Ceia. A Bíblia nunca usa essa expressão Santa Ceia. A Bíblia diz ceia do Senhor. É o termo bíblico que se utiliza sempre na Escritura. Ok? Então, esses 2 são os únicos. Agora, seja batismo, ou seja, ceia do Senhor, são mandatos imperativos dados por Cristo. Por que eu afirmo isso? Porque tem muita gente crê que o batizar, por exemplo, essa expressão externa de baixar as águas para o batismo, é algo opcional. Nunca foi opcional o batismo. Eu creio que vocês vão entender melhor à medida que avançamos no tema, porque não é opcional o batismo. Não é opcional, é um mandato imperativo. Assim aparece nos evangelhos. Um mandato do Senhor. A ceia é exatamente a mesma coisa. É um mandato do Senhor. A igreja, um redimido de Cristo, alguém que é filho de Deus, ele não tem a opção. Ele não pode dizer se ele está de acordo com a ceia ou não está de acordo com a ceia. Se ele não está de acordo com a ceia, ele não entendeu absolutamente nada sobre batismo e menos do Evangelho. Assim, quem não está de acordo com o batismo tampouco entendeu nada, absolutamente nada do Evangelho. Porque está todo vinculado. Está todo vinculado. Então, não é uma opção. Insisto, eu digo isso porque muitas pessoas creem que é uma opção, seja batismo ou participar da ceia. Não é uma opção. Ok? Mas o tema dessa noite é batismo. Eu quero abrir com vocês lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Vou pedir a ajuda de alguns de vocês depois para ler alguns textos, ok? Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Prestem atenção nessa leitura, por favor. O escritor de Hebreus diz o seguinte, do capítulo 6, versículo 1 ao 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e o ensino de batismos. Na sua Bíblia também sai no plural, batismos. Isso quer dizer que há mais que um batismo na Bíblia. O ensino de batismos e da imposição de mãos. A imposição de mãos é bíblico, por si acaso.
Da ressurreição dos mortos, é doutrina. E do juízo eterno. Tem juízo final, sim. Isso faremos, se Deus permitir. A doutrina de batismos. Nós vamos citar quais são esses batismos que a Bíblia menciona. E eu vou, dentro dessa pequena lista de batismos, eu vou explicar em forma muito resumida, pelo menos a maioria deles, e deixar o batismo que nós queremos tratar como tema esta noite para o final, para justamente enfatizar aquilo que nos corresponde esta noite, ok? Quando fala de batismos, qual seria o primeiro batismo que podemos mencionar, que está na Bíblia? O batismo de João Batista. Em que consistia o batismo de João Batista? No ato de arrependimento. O batismo apontava específica e exclusivamente ao arrependimento de pecados. As pessoas se arrependiam dos seus pecados e eram batizadas em água. Ok? Vamos, alguém lê para mim, por favor, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Rapidamente, eu preciso da ajuda de pessoas rápidas que possam ler os textos. E vou pedir a todos que prestem atenção na leitura, por favor. Mateus 3, 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Eu vos batizo em quê? Água para arrependimento. Pero aquele que vem detrás de mim é maior do que eu, é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Ele vos bautizará com quê? Espírito Santo e fogo. Com Espírito Santo e fogo. E quem é esse que é mais poderoso que João Batista? Cristo. Amém? Está todos de acordo com isso? Ok. Também vemos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 25 e 26. Alguém lê, por favor. Perguntaram-lhe, então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. João, sempre que ele era questionado nesta área de por que estava batizando em água, e o pessoal se arrependia dos seus pecados, ele dizia assim, eu estou batizando vocês em água, mas vem alguém atrás de mim, que é muito mais importante. E o batismo dele é muito mais importante que o batismo que eu estou fazendo aqui. João apontando, evidentemente, para a pessoa de Cristo. E disse, está um no meio de vocês que vocês não conhecem. Está no meio de vocês e não conhecem. É curioso, mas ele segue no meio nosso neste mundo e ainda segue desconhecido. Ele segue sendo desconhecido ainda. Esse é o batismo de João, é o primeiro. Tem um segundo tipo de batismo. Mantenha-se, por favor, no Mateus 3, versículo 11. Eu quero que me leiam o versículo 12, por favor. Mateus 3, 12. Nós chamamos esse o batismo de fogo. Batismo de fogo. Lembre-se que João mencionou que eu vos batizo com água, mas ele batizará com Espírito Santo e fogo. Alguém lê o texto, por favor. Mateus. Ele traz a pá em 3:12. sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo num celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eu quero que leia o 11 e o 12 juntos, por favor. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias.
Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Queimará a palha em um fogo inextinguível, um fogo que nunca se apaga. De que fogo estará falando, Haroldo? Um fogo que nunca se apaga. Um fogo do inferno, logicamente. Gente, é importante lembrar isso. É muito importante lembrar o que eu vou mencionar aqui. A falta de instrução bíblica, a falta de suficiente instrução bíblica tem levado a muitas pessoas sinceras a crer que batismo de fogo é um batismo pentecostal. Um batismo que vem com manifestações estáticas, seja por meio de dons ou por meio de expressões físicas, e dança e outras coisas mais, e alguns tipos de expressões meio desconhecidas para alguns. Mas não tem absolutamente nada a ver, quando a Bíblia fala de batismo de fogo, não tem nada a ver com manifestações carismáticas ou pentecostais. Ainda que as manifestações carismáticas e pentecostais são bíblicas. Existem. Está na Bíblia, está na Bíblia. Mas quando fala sobre batismo de fogo, muita gente crê que está falando disso. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque todas as vezes, se podemos dizer que se aparece 10 vezes o termo fogo na Bíblia, uma vez, das 10, uma vez, se menciona lá no Pentecostes, que veio aquelas veio como algo parecido, não era fogo, mas algo parecido a línguas de fogo sobre os 120 que estavam lá no cenáculo. É a única referência que faz algum tipo de vínculo. Então muita gente se pega desse texto para crer que aquilo está falando de uma manifestação carismática e pentecostal. Mas todas as outras vezes que a Bíblia fala de fogo, está falando especificamente de provação. Está falando de sofrimento. Está falando de juízo. Está falando de provação, seja para o povo de Deus, provação. Ou seja, de provação no sentido de juízo, até o juízo final, aplicado sobre o mundo. Sendo que o inferno de fogo, que é o lago de fogo, é a culminação dessa provação do juízo eterno. Se você ver, quando João fala aí no versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, que Cristo vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Isso é o versículo 11. O versículo 12 disse, a sua pá, a pá de quem? De Cristo. Esse versículo 12 é parte do versículo 11. É a sequência da afirmação que faz João. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Limpar a eira significa que vai separar o grão da palha. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. São elementos figurativos que ele está usando aqui. Está falando que vai recolher o trigo no celeiro. Quando fala de trigo, ele vai recolher no celeiro e a palha vai queimar num fogo que não se apaga nunca. Querido, o que você acha que ele está falando? Ele está separando os bodes das ovelhas. Está falando do juízo final. Está falando dos salvos e daqueles que serão lançados no inferno. Disso está falando. Muita gente encantaria entender e interpretar esse texto de outra maneira. Mas é o que está dizendo o texto. É o que está dizendo. Esse é o batismo de fogo. Batismo de fogo, não esqueça. Tem que ver com provação, juízo e condenação. Tem que ver com isso. Terceiro, aqui aparece em terceiro lugar um batismo que é mencionado na Bíblia. Ele é mencionado na Bíblia pelo apóstolo Paulo, mas não significa que esse terceiro batismo que vai ser mencionado aqui seja correto. Paulo menciona como algo que não se pode fazer. Paulo menciona como algo que está alheia
ao verdadeiro batismo, a verdadeira doutrina, como algo negativo, como algo falso, ok? Entenda-o desta maneira. Lá no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, 1 Coríntios 15, versículo 29, alguém lê, por favor, rapidamente. Paulo, eu somente quero como antecedente dizer isso. O capítulo 15 de 1 Coríntios, todo o capítulo, Paulo enfatiza a ressurreição dentre os mortos. O tema é a ressurreição final. Disso está falando Paulo no capítulo 15. E no meio disso, ele menciona no versículo 29, isso que era uma prática na época, uma prática herética na época, e que ele faz menção disso como algo condenável, ok? Alguém lê, por favor. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? Que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Existia um grupo na época apostólica, que de repente fulano, não sei, José, o José, se converteu, mas estava doente e morreu. Não durou nada. A conversão dele foi, converteu e bateu as botas. Então o que faziam alguns? Nossa, que o José partiu sem descer as águas, ou que o José partiu sem ser batizado nas águas. Então nós temos que fazer alguma coisa a respeito. Então chamavam o Manuel e falaram: Manuel, nós vamos batizar você, mas na hora de batizar você, nós vamos chamar você de José, tá bom? É como se nós estamos batizando pelo José. Você vai ser batizado no lugar de José, do José que morreu. Eles acreditavam que esse ritual, outra vez, voltamos à ideia do ritual das águas. Para eles era tão importante isso, que faziam prática de batismo pelos mortos. Tem alguns grupos hoje, algumas seitas nos nossos dias, que fazem isso. Prefiro não mencionar nomes, ok? Mas tem seitas que fazem isso hoje nos nossos dias. Batismo pelos mortos. No velório você vê isso. Em certos velórios se faz isso. Entende? Então o que acontece? Paulo está mencionando isso como algo que não deve ser feito. Batismo pelos mortos. Não é algo correto? Ele diz: que farão aqueles que batizam? Ele está falando, nós estamos por fora disso. Se não existe a ressurreição, que farão aqueles que, eles, que batizam pelos mortos? Não tem nada a ver com a gente, disse o apóstolo Paulo, ok? Esse é um terceiro tipo de batismo. Tem um batismo mais, que vamos mencionar antes de chegar ao outro que queremos enfatizar. Dos que já ouviram a temática, se lembra qual é o batismo que segue? De Cristo. O batismo de Cristo. Vocês sabiam que Jesus foi batizado, né? Ok. Mateus capítulo 3, Mateus 3, versículo 13 ao 17. Alguém pode ler, por favor, em voz alta e clara. Algo que eu quero mencionar aí para vocês. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É uma cena muito interessante. Você imagina o profeta João Batista batizando no Rio Jordão. E para que era o batismo de João? Arrependimento de pecados. E vem Jesus entrando no Rio Jordão para ser batizado por João. A pergunta é: arrependimento de que pecados Jesus estava fazendo ali? Se ele nunca pecou. E o batismo de João era só para arrependimento de pecados. Imagina a interrogante que apareceu na cabeça de João Batista, vendo Jesus vindo para ele para ser batizado.
E João sabendo quem era. Que tremendo privilégio, não? João dizendo, gente, eu vou batizar Deus. Que tremendo, né? João dizendo, eu vou batizar o próprio Deus. Tanto que João ficou desconcertado com aquela situação e disse, não, eu preciso ser batizado por você, não desse jeito. E Jesus fala com João, deixa estar assim por agora. Porque convém que se cumpra toda justiça. Convém que se cumpra toda justiça. A razão de ser dessa história tem que ver com essa frase. Convém que se cumpra toda justiça. Quando Jesus diz que se convém que se cumpra toda justiça, querido, estava se fazendo referência à obra da cruz. Estava fazendo referência ao plano de redenção estabelecido pelo Pai, para ser executado através de Cristo. Agora, de que maneira isto era parte do plano de redenção? Por que você, Silas, por que você acha que Jesus encontrou necessário ser batizado para arrependimento de pecado, sendo que ele não tinha nenhum pecado? Por que estava fazendo aquilo? Para deixar como referência. Alguém mais quer responder? O que ele estava fazendo com aquilo? Quando ele diz, e convém que se cumpra toda a justiça, ele se estava identificando com a humanidade pecadora. Era necessário que Cristo tomasse a iniciativa de se identificar. Na sua humanidade, ele se identifica com a humanidade pecadora. Porque se ele não se identifica com o pecado nosso, Mas não identifica com ele. não temos como nós possamos identificar-nos com ele. O que é absolutamente necessário no batismo. Ao mesmo tempo, o que ele estava fazendo? Ele está dizendo, olha, o chamado de todos aqueles que serão filhos de Deus. Qual é a razão de ser da vida de todos os redimidos, daqueles que serão de Deus? Qual é a razão da vida deles? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Em tudo. E Jesus está dizendo, observem-me, me observem. Todos os meus seguidores me observem. Eu preciso desse batismo. E os seguidores dizem, não. Então por que creem que eu estou fazendo isso? Estou me identificando primeiramente com o pecado de vocês. E estou abrindo uma porta através da qual tem que passar todos aqueles que dizem crer em mim. Ele está abrindo uma porta através da qual tinha que passar todos aqueles que creem nele. Aquilo não era uma opção. E Cristo foi batizado utilizando a água. Mas temos outro elemento relacionado com o batismo de Cristo. Eu tenho outro elemento. Que esse elemento é sumamente importante. Eu peço a sua máxima atenção. Se você não entende, por favor, pergunta. Tá? Está em Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículos 50 ao 53. Alguém lê. Eu quero uma pessoa que leia bem articulado esse texto, por favor. Lucas 12, 50 ao 53. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Até o 53. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filha contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Interessante que o título aí na Bíblia, de alguns, aparece Jesus causa divisão. E Jesus parte afirmando, não pensem, nem passa pela cabeça de vocês que eu vim trazer paz para a terra. Ah, então essa famosa declaração do Papa, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Opa, de onde tirou isso? Ah, não está na Bíblia? Não, não está. Trocaram o versículo. E Jesus disse, nem passe pela cabeça de vocês que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer dissensão. O homem contra seu pai, a filha contra a mãe, e assim dividir a família. Nossa,
Jesus dividindo a família, gente. Pensei que Jesus era puro paz e amor. De que ele está falando? Do que ele está falando? Queridos, é muito simples, eu posso simplificar para vocês isso. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas. E todos aqueles que não são filhos de Deus, todos aqueles que não creram em Cristo, todos aqueles que não são seguidores de Cristo, estão nas trevas, estão no maligno. É o que a Bíblia afirma. E os que estão em Cristo, que foram tirados das trevas para a luz de Cristo, os que foram tirados das trevas para a luz de Cristo, o Espírito de Cristo mora dentro deles. E sabe que? Se armou a guerra. As pessoas podem amar-se, as pessoas podem querer-se, tem laços de sangue muito fortes que os unem, mas o Espírito que está naquele e o Espírito que está no outro são inimigos mortais. Então a oposição vai ser tenaz. Vai ser tenaz. A rejeição, a separação, o distanciamento é real. É real. Disso está falando Cristo. Vai colocar o homem contra seu pai, a mulher contra a mãe, a nora contra a sogra e não sei quem mais. Esse é o tipo de divisão. O evangelho, quando chega na vida de uma pessoa, a divisão espiritual é um fato irreconciliável. É um fato. As pessoas podem não entender. Pode ser que elas não entendam o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz claramente o que está acontecendo. O espírito nas trevas e o espírito na luz de Cristo não tem nenhuma relação, não tem nenhuma comunhão. Não existe comunhão entre eles. Creem coisas diferentes, pensam coisas diferentes, querem coisas diferentes. Tem uma visão diferente de tudo que existe nessa vida. Então, isso é o que acontece. Agora, o versículo 50, Jesus faz essa declaração antes de dizer isso. E fala com os discípulos o seguinte: de um batismo, olha bem, de um batismo eu tenho que ser batizado. Gente, de que batismo está falando? Já tinha sido batizado por João Batista. Da cruz. De um batismo tenho que ser batizado. E como minha alma se angustia até que isso se realize, até que isso aconteça. Está falando do batismo. Está falando da morte na cruz. Jesus chamou aquela morte na cruz de batismo. Porque ele já havia sido batizado por João Batista. Portanto, não está falando de ir às águas. Ele estava falando de um batismo ensanguentado. Está falando de um batismo doloroso. Está falando de um batismo de sofrimento, de morte. Desse batismo. Por isso ele dizia, como Deus, ele também via o que vinha pela frente. E ele já sofria em forma antecipada, como sofria lá no jardim do Getsemane. Ele já estava vendo aquilo que estava vindo. E já estava sofrendo em forma antecipada. Ele diz, quanto a minha alma se angustia até que isso aconteça. De um batismo devo ser batizado. Senhora Neide, de que batismo estava falando Jesus? Esse batismo que está mencionando Jesus aí, que ele falou que a alma dele está angustiada, de que batismo está falando? Jesus chamou aquilo batismo. O batismo, aquilo. Por favor, não esquece disso. Por favor, não esqueçam disso. Ok? Que Jesus chamou batismo a morte dele na cruz do Calvário. Paulo, e ele faz referência ao batismo de fogo, desse, a crucificação? Perdão, não entendi. A crucificação a gente pode entender que é referência ao batismo de fogo? É um batismo de fogo. Teríamos que colocar assim, é um batismo de fogo. Um dos tantos. Porque tem a ver com sofrimento, Isso tem que ver com sofrimento, tem que ver com morte. Provação. Claro que sim. Mas esse nós chamamos, a Bíblia chama melhor, o batismo de Cristo.
O que ele chamou batismo para ele foi a cruz do Calvário. Gente, esse ponto não esqueçam, por favor. Isso é extremamente importante lembrar disso. Sigamos. E por último temos o batismo, olha bem, do Espírito Santo. Aqui tenho que fazer outra ressalva, né? Isso aqui. Se você teve alguma vez na sua vida alguma formação, outra vez carismática, pentecostal, ou dependendo do ensino do qual você recebeu sobre o ministério do Espírito Santo, a pessoa pensa que batismo do Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. A maioria pensa que é uma experiência pós-conversão. Mas temos um problema, porque não há sustento bíblico para afirmar que é uma experiência pós-conversão. O batismo do Espírito Santo. Existe o batismo do Espírito Santo? Existe. O problema é que não é e não significa o que a maioria crê que é. A pergunta é: o que a maioria crê que é? Deixa eu colocar através dos exemplos que eu tenho visto nos 40 anos que eu estou no ministério. Eu tenho visto muita gente frustrada, nos meus tempos lá no Chile, especialmente. Muita gente frustrada, muita gente ferida, machucada, dentro da própria igreja. E alguns eu tenho ouvido, inclusive, falar assim: meu irmão, eu estou convertido faz 5 anos. Faz 5 anos que eu estou pedindo a Deus para ser batizado no Espírito Santo, e muitos meus amigos, meus irmãos foram batizados no Espírito Santo, só eu que não. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa. Eu ouvi muitas vezes isso. E queridos, as pessoas afirmam isso porque não tem uma compreensão suficientemente bíblica com respeito ao que é o batismo do Espírito Santo. Existe, insisto, sim, existe o batismo do Espírito Santo. Mas não é isso. Não é isso. Alguém me escuta, talvez algumas pessoas me escutariam e me diriam: não, esse cara deve ser presbiteriano, deve ser batista, deve ser alguma coisa assim, né, para falar essas coisas. Não, meu irmão. Talvez eu sou o maior pentecostal que existe, sou eu. Toda uma vida tive uma formação também muito carismática. Mas batismo do Espírito Santo, muita gente crê que essa experiência de... Quando vai numa campanha, diz: não, vai haver uma campanha da unção, né? Na campanha da unção, e as pessoas vão na campanha da unção, lá e começa, alguém põe a mão na cabeça e começa, move a boca, e vai para falar em língua, não sei quanta coisa mais, e força o cara a falar qualquer besteira, e aí tem que quase forçar o cara para poder fazer alguma coisa, para que passe, para que aconteça algo. E muita gente, eu vi isso muitas vezes, muita gente tem feito isso na carne. Na carne. Agora você me pergunta se eu creio nos dons do Espírito. Eu creio nos dons espirituais. Creio nos dons sobrenaturais do Espírito. Creio. Nos 9 dons espirituais. Creio, sim. Creio nos ministérios, nos dons motivacionais. Claro que creio. São bíblicos. Mas essas experiências chamadas unção, onde as pessoas estão esperando ser batizadas no Espírito Santo, irmãos estão esperando para ser batizados no Espírito Santo, queridos, isso está errado. Está errado. Eu tenho que mencionar isso para vocês. Afinal, o que é o batismo do Espírito Santo, então? Eu vou fazer uma afirmação e depois vamos ver os textos bíblicos. A afirmação que eu quero fazer é o seguinte: não existe sequer um verdadeiro redimido de Cristo. Não existe nem sequer um verdadeiro redimido de Cristo. Um verdadeiro convertido que não esteja batizado no Espírito Santo. Todo verdadeiro cristão, ele está batizado no Espírito Santo. Não? Estou fazendo a afirmação antes de colocar os textos para vocês, os textos bíblicos. Nós vamos ver isso.
Em Atos, capítulo 1, versículo 5, Jesus aqui, depois da ressurreição, ele afirma, ele repete a afirmação feita por João Batista. Alguém lê, por favor, Atos 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí Jesus não mencionou fogo, só mencionou Espírito Santo. É Jesus quem está falando aí. Esse é o segundo texto bíblico que fala do batismo do Espírito Santo. É o segundo. Que, curiosamente, é a repetição lá de Mateus 3,11. E existe só mais um texto que fala do batismo do Espírito Santo depois desses. Só mais um. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler esse, versículo 13. Diz o seguinte, esse é o texto mais explícito. Preste muita atenção, por favor. Pois em um só Espírito, ou por meio de um só Espírito, o Espírito Santo, gente, por meio de um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Por meio de um Espírito, todos fomos batizados em um corpo. Em qual corpo? Cristo. O corpo de Cristo. Vou repetir. Por meio de um Espírito, fomos todos batizados em um corpo, que é o corpo de Cristo. E olha bem, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e disse, termina o versículo dizendo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, fazendo novamente referência ao Espírito Santo. Em outras palavras, pelo Espírito Santo, nós fomos batizados no corpo de Cristo. Olha bem, fomos batizados no corpo de Cristo, na instrumentalidade do Espírito Santo. Depois que fomos colocados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, depois o Espírito Santo entrou dentro de nós e disse, e todos se nos deu beber do mesmo Espírito. Olha bem, lembre-se desse versículo. Este versículo é o mais explícito no Novo Testamento com respeito ao batismo do Espírito Santo. E sabe o que, queridos? Não tem mais. O resto são puras referências menos enfáticas, menos explícitas. E não tem mais uma referência doutrinal forte, como o versículo 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Esse é o texto que fala de como se dá o batismo do Espírito Santo. Primeiro João falou que ia acontecer, depois Jesus repetiu dizendo que ia acontecer, e vem Paulo no capítulo 12, versículo 13, dizendo como é que acontece o batismo do Espírito Santo. E não tem mais. Não tem mais nada. Sigamos. Vamos ler ainda. E eu quero que vocês, por favor, pensem e lembrem-se de algo que um texto que já lemos ao ler esse próximo texto. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos 6, versículo 3 e 4. Eu também vou ler esse aí. Preste muita atenção, por favor. Versículo 3. Paulo está falando isso aos romanos, dizendo o seguinte: ou porventura ignorais, que quer dizer, vocês não sabem. Gente, Paulo está falando isso para cristãos. Ele está falando isso para irmãos. Ele está falando isso a redimidos da igreja de Roma. Ele disse, porventura ignorais, que quer dizer, porventura vocês não sabem. Vocês não sabem. Olha bem, que todos nós que fomos batizados em Cristo, olha bem, batizados em Cristo,
em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Gente, essa afirmação é extremamente importante. Vocês não sabem, irmãos? Pedro, você não sabe que todos que fomos batizados em Cristo, aquilo que João Batista falou lá, nós fomos batizados na morte de Cristo. Por que aqui Paulo está dizendo que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque no momento Jesus disse, de um batismo devo ser batizado, como minha alma se angustia até que aconteça. Gente, todo esse tempo que está falando de batismo aqui, tudo que nós temos lido até agora sobre batismo, em nenhum momento, nenhum versículo desses faz referência a uma experiência nas águas. Não fala de água em nenhum momento. Em nenhum momento que fala de batismo está falando de água, da experiência nas águas. Ainda que seja correto e bíblico. Até agora não está falando da experiência nas águas. O que está fazendo ênfase aqui do batismo não é nas águas. Onde é o batismo? Na morte de Cristo. Aí está o batismo. É o que Jesus chama batismo, é o que o apóstolo Paulo chama batismo. E diz, acaso vocês não sabem, irmãos? Claro, está falando para irmãos, está falando para gente convertida. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte. O que ele quis dizer com isso? Olha bem, o versículo 4, ele segue explicando o que ele está dizendo. Fomos, pois... Ele está explicando o versículo 3. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Quer dizer, nós morremos com ele na sua morte. Esse é o batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Regenerados, nascidos de novo, convertidos. Ninguém, queridos, ninguém que não tenha entendido, não tenha crido ao ponto de se identificar com Cristo na sua morte, identificar com Cristo na sua ressurreição. Ninguém que não tenha vivenciado essa experiência de morte e ressurreição de Cristo nele, ninguém que tenha vivido isso, que não tenha vivido isso, ha sido transformado, ha sido convertido, ha nascido de novo, ha sido regenerado. Ninguém que não tenha vivido isso ha chegado a ser nova criatura. Aquilo que Jesus afirma tão categoricamente no capítulo 3 de João. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Aquele que não nasce da água do Espírito, que quer dizer nascer lá de cima, da parte de Deus, por meio de Cristo, não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 7 ele afirma a Nicodemos, não te espantes. É necessário nascer de novo. Estou mencionando por cima, bem resumidamente, essa doutrina da regeneração, queridos. E essa doutrina da regeneração hoje ela é bastante desconhecida, inclusive para a grande maioria dos pregadores e consequentemente, para a grande maioria das pessoas nas igrejas. É um tema que já não é pregado, não é falado, a não ser por raras exceções. Mas Jesus falou que aquele que não é regenerado, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não ha sido transformado através dessa experiência de identificação. Olha bem, a Bíblia nos afirma que Cristo morreu no nosso lugar. Em outra palavra, Ele morreu nossa morte. Quando nós entendemos isso por revelação do Espírito,
Quando recebemos isso por revelação do Espírito, em nosso espírito, o próprio Espírito Santo nos vai levar a nos identificarmos. Depois de entender isso no nosso espírito, vamos nos identificar com Cristo crucificado, Cristo morrendo no nosso lugar. E vamos entender que a morte dele agora é a minha morte, assim como a ressurreição dele agora é minha ressurreição. Eu entendo isso por revelação do Espírito. E agora chegou meu momento de me identificar com ele na morte, me identificar com ele na ressurreição. E quando isso é um verdadeiro fenômeno de fé, queridos, de verdadeira fé em Cristo, eu vou experimentar o milagre transformador de Deus na minha vida. Você experimenta o milagre de transformação no teu ser interior. Um milagre de transformação na sua vontade, na sua forma de pensar, na sua linguagem, na sua conduta, naquilo que você vê, da tua visão da vida, de tudo. Tudo muda, tudo é transformado. E, querido, isso não é um processo, é um ato soberano de Deus. É Cristo sendo manifestado milagrosamente na sua vida, em forma prática, em forma contundente. Ele entra dentro de você e te transforma em uma nova criação. Queridos, isso é ser filho de Deus. O resto é uma piada religiosa de mau gosto. E quando você vive essa experiência, quando esse Cristo é revelado, o Cristo crucificado é revelado na sua vida, a primeira coisa que vai acontecer quando você entende que ele está morrendo no seu lugar, aquilo vai trazer quebrantamento na sua vida. Aquilo quebranta você. O Cristo morrendo no seu lugar, ele se põe em um espelho diante de você e você vê a sua miserável condição. E o único que fica é você clamar por misericórdia, é clamar para o perdão de Deus na sua vida, clamar pelo perdão, clamar pela liberdade, clamar para ser redimido, resgatado, clamar para ser trasladado ao reino de Cristo. Porque você entende que você não pode absolutamente nada. Não pode absolutamente nada. E você vive isso por obra de Deus, por iniciativa do Espírito Santo de Deus, porque é Deus chamando você, é Deus chamando você para ser trasladado das trevas para a luz. É Deus agarrando, entrando nas trevas, sacudindo você e fazendo você acordar do sono de morte e levando você para a luz. E quando isso acontece, é impossível que você não saiba o que está acontecendo. É impossível. Insisto, queridos, nascer de novo, sem isso, qualquer vida cristã é uma piada de mau gosto. O batismo é um mistério simples e profundo. Alguém perguntar para você uma definição simples, você tem que dizer, bom, é uma ordenança de Cristo que tem que ser obedecido. O que é o batismo? Uma ordenança de Cristo que eu tenho que obedecer. A forma simples de responder. Outra coisa que você deve se lembrar, o batismo é o resultado da identificação por fé, identificação tua por fé, levado pelo próprio Espírito Santo, identificação pela fé com a morte e com a ressurreição de Cristo. E experimentar o resultado da morte e experimentar o resultado da ressurreição de Cristo no teu espírito, na tua mente, no teu coração e inclusive no teu corpo físico. É uma obra milagrosa, lembre-se disso. É algo sobrenatural que você vai experimentar. Vida nova, vida transformada. Outro ponto. Muitas pessoas acreditam que essa identificação com a morte e ressurreição de Cristo, muitos tomam isso de forma muito leviana, de forma superficial. E muitos creem que essa identificação acontece quando você é levada nas águas.
é que ali, quando você chega na água, é ali que você está sendo batizado. Queridos, isso é uma tremenda equivocação. Deixa eu me colocar da seguinte forma. Você tem que ir nas águas? Tem. Sabe por que você precisa ser batizado nas águas? Sabe por quê? Porque você já está batizado. Se você não está batizado, você não pode ir nas águas. Olha bem o que eu estou falando. Se não entende, pode perguntar. Porque onde é que está o batismo? Laila, onde é que está o batismo? Na cruz, na morte de Cristo. Ali começa o batismo. Ali começa o batismo. Por quê? Porque é esse batismo da cruz é que vai mudar a sua vida. A pergunta é que depois que isso acontece, o que é que você vai fazer nas águas? Olha bem, você vai expressar através das águas, externamente, dando uma figura externa, você está expressando aquilo que aconteceu internamente com você já. Não são duas coisas, é um batismo só. Que começa na cruz, queridos, e termina dentro das águas. Dá para entender? Qual é o seu nome? Desculpe. Rebeca. Dá para entender, Rebeca? Um batismo que começa na morte de Cristo na cruz e conclui dentro das águas. É por isso que eu digo, ninguém pode batizar-se nas águas se não já está batizado. Somente aqueles que estão batizados é que podem se batizar nas águas. Porque a água, insisto e repito, é uma expressão externa de uma realidade interna. Olha bem, vou mostrar um exemplo para que me entendam melhor ainda. Vou dar outro exemplo. Quando geralmente eu faço cerimônias de casamento, eu vou no noivo, porque ele quer agora, e fala, agora eu quero casamento na igreja. Eu falo, não existe casamento na igreja. Gente, eu não estou inventando não, não existe casamento na igreja. Isso é uma invenção católica, apostólica romana, que a igreja evangélica copiou, mas não existe, biblicamente não existe. Nenhum padre, nenhum pastor tem autoridade bíblica para declarar marido e mulher a ninguém. Isso não existe na Bíblia, por si acaso. Ok? Agora, o que é que existe em realidade? Geralmente o noivo, eu peço ao noivo, você tem aí a livreta do registro civil? Ele falou, tenho. Ah, então já estão casados. Então agora sim você está casado, então, Você está casado. Você já tem um livreto aqui que diz que fulano, você, seu nome aí, Renato, se casou com a Priscila, está aqui registrado, carimbado, assinado aí pelo tabelião, pelo juiz de paz, não sei quem que faz isso. Então você já está casado. Então geralmente eu, quando eu me dirijo ao público, na congregação, né? Já que eles estão casados, a pergunta é o que eles vão fazer na igreja? No meio da igreja. Tem que ir lá? Tem que ir lá. Se são cristãos, tem que ir lá. Agora, então, se vão para lá para quê? Para casar? Não. Olha bem. Vai por aí. Entende? Geralmente eu falo assim, olha, gente, esse casalzinho está aqui porque já estão casados. Não estão aqui para se casar, estão aqui porque já estão casados. E já estão casados, então a pergunta é o que eles vêm fazer aqui? Porque são filhos de Deus, por isso estão aqui. Buscam o entorno da igreja, do corpo de Cristo, porque eles são parte do corpo de Cristo. Eles estão buscando ser acolhidos nessa nova condição deles. E a igreja acolhe esse casal nessa nova condição. E essa igreja agora vai envolver e proteger esse casal e vai comissioná-los, abençoá-los e comissioná-los para esta nova etapa das suas vidas. Proclamando isso às trevas, à luz, aos anjos de Deus, a quem quer que seja, de que esse casal, eles não estão sozinhos. Na condição de casados agora, eles são parte do corpo de Cristo e acolhidos pelo corpo de Cristo.
Então vão para ser abençoados? Não vão para se casar. Ok? Da mesma forma é o batismo. A pessoa vai para batizar, aí está na piscina, o rio, uma água. Chega assim, vai batizar? Na água? Ele vai assim, Adolfo vai dizer, vou batizar. E eu pergunto para ele, você já está batizado? Se o Haroldo não entende, vai dizer, não, como que eu estou batizado? Eu estou aqui para batizar. Eu falei, então você não está batizado. Agora, se ele falar comigo, não, eu já estou batizado. Então você vai batizar na água, então. Só vai batizar se você já estiver batizado. Entende o que eu estou dizendo? É importantíssimo isso. Passa a mesma coisa com a igreja, queridos. Hoje muitos cristãos dizem, eu sou parte do corpo de Cristo. E a maioria não tem ideia do que significa isso. Nem sabe como chegaram a ser parte do corpo de Cristo. Você lembra no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 13? Olha, por um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo. O que quer dizer o batismo no Espírito Santo? Significa, na prática, é que o Espírito Santo toma você, introduz você dentro do corpo de Cristo no momento que ele está morrendo na cruz. E você está plenamente consciente dessa identificação. Ele introduz você dentro do corpo de Cristo. E o que acontece depois? Cristo ressuscita com você dentro dele. E é por isso que você recebe vida nova. E aí, nesse momento, porque o texto diz, e a todos se nos deu a beber de um só Espírito. Nesse momento, você está sendo batizado no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo não é o mesmo que enchimento, uma manifestação do enchimento do Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Batismo no Espírito Santo, queridos, está falando do Espírito de Cristo que vem morar, habitar permanentemente dentro de você. Esse é o batismo do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que distribui em você dons. É o Espírito Santo que te capacita. Esse é o Espírito Santo que dá ministério na sua vida. As tuas habilidades, os dons espirituais são dados no momento esse que você se identifica e é ressuscitado com Cristo. Isso que as pessoas estão buscando de forma errada, buscando a unção, isso tem outro nome. Eles deveriam chamar, eu estou buscando um enchimento, uma manifestação mais gloriosa do Espírito Santo na minha vida. Não é batismo, é um enchimento do Espírito Santo que está buscando. E por usar uma linguagem errada, ha gerado pura confusão. Porque Paulo diz, seais cheios do Espírito Santo, como uma experiência recorrente. Uma experiência que você procura durante toda a sua peregrinação como cristão. Uma manifestação especial, sobrenatural do Espírito Santo dentro de você. Mas isso não tem nada a ver com o batismo. Nada a ver com o batismo isso. O batismo tem a ver com o Espírito que vem selar você, que vem viver dentro de você e que permanece como a garantia de que você é filho de Deus. Esse é o batismo do Espírito Santo. Se você não é convertido, você não está batizado no Espírito Santo. Se você foi batizado no Espírito Santo, você está convertido. Me entende? Porque batismo no Espírito Santo é o Espírito Santo tomando você e colocando você dentro do corpo de Cristo. Juliana, quando acontece isso? Na conversão, na cruz. Somos colocados dentro do corpo de Cristo. Romanos 6, versículo 3. Acaso ignorais, irmãos, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando você é introduzido no corpo de Cristo, ali na cruz, você se converte. Sabe o que acontece ali com você? Ali o seu nome é escrito no livro da vida. Ali você é contabilizado no céu como filho de Deus. Ali você está sendo transformado no teu ser interior. Ali você é convertido em parte da igreja mundial de Cristo. A igreja que é o corpo de Cristo pelo mundo afora.
Muitos chamam o corpo místico de Cristo. É a igreja invisível de Cristo. Na realidade não é invisível, mas muitos chamam assim. Mas tem um problema. Somente tu e Deus sabe o que aconteceu ali. Ninguém mais sabe. E ali você está sendo batizado. Ali você está sendo selado por Deus. Ali. Mas ninguém sabe disso. Nem o diabo sabe. Só você e Deus sabem que aquilo passou. Então, quando você vai nas águas e o batizador toma você e diz, porque você e dá o testemunho, você dá testemunho. Geralmente eu converso com os irmãos para quando vão se batizar, eu falo com eles. Você tem que entender o significado disso que você está fazendo. Por que você está fazendo isso? E a coisa é muito simples. Eu falo, primeiro, entendo que você já se arrependeu dos seus pecados. Ele disse sim. Você se identificou com a morte de Cristo, tanto que você morreu com ele na cruz, certo? Certo. Você foi ressuscitado pelo poder da ressurreição de Cristo para uma vida nova, certo? Uma vida transformada, certo. Bom, esse é o teu testemunho. Então a pessoa que não vai nas águas fala, meu irmão, por que você vai batizar nas águas? Ele me disse, porque todos os meus pecados foram perdoados. Porque eu morri com Cristo naquela cruz. Para o meu velho homem morreu com ele. E eu fui ressuscitado pelo mesmo poder que levantou a Cristo dentre os mortos. Esse poder entrou dentro de mim e eu fui levantado como filho de Deus, como uma nova criatura. Com uma vida transformada. Ele dá esse testemunho, então eu digo, porque você ha confessado isso. Então, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que é importante que ele diga isso? Por que é importante que ele seja introduzido na água? Ele não pode ser introduzido nem no leite e menos no ácido sulfúrico. Ok? Ainda que alguns mereciam ir no ácido sulfúrico, né? Mas, por que tem que ser na água? Nico, por que tem que ser na água? É porque representa Cristo. Está escrito. Não. Porque Cristo mandou que fosse na água. Cristo mandou que fosse na água o batismo. Por isso. Logicamente a água tem um significado também na Bíblia, não? A água tem um significado de palavra e também de espírito na Bíblia. Ok? Mas a principal razão é que Cristo mandou batizar na água. Então tem que ser na água, não pode ser no leite, não pode ser nenhuma outra coisa. Tem que ser na água, ok? Porque é o mandamento bíblico. Porque tem que ter um batizador. Juliana, por que tem que ter um batizador? Ademais do batizando. Também, né? Porque ele mandou os seus discípulos ir e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguns por aí que dizem, não, só batizamos em nome de Jesus Cristo somente. Não é que Pedro disse que se for batizar em nome de Cristo, está tudo bem. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, um dos dois deve estar errado, Jesus ou Pedro, né? Porque Jesus mandou, lá em Mateus 28, 18 ao 20, disse que ide e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Pedro diz que é somente no nome de Cristo, que tremendo dilema, né? Qual dos dois será que está errado? Pedro ou Jesus? É para pensar, né? É para pensar, né? Agora, Pedro não estava errado não, gente. Aquilo que estava, o contexto daquela situação precisava ser entendido. O povo não tinha problema com o Espírito Santo nem com Deus. O problema deles era com Jesus, dos judeus. Por isso que ele falava aquilo. Não, mas não é que Pedro estava errado, ok? Somente que muita gente, hoje tem uma seita, existe uma seita que se chama só Jesus. Assim é o nome dele, só Jesus. Eu tenho outros que são irmãos siameses dele que chamam os unitários. Também é só Jesus, entende? Então não tem lugar para Deus, o Pai, nem tem lugar para o Espírito Santo, é só Jesus. Então, evidentemente é uma seita. Ok? Bapto, batizar,
o baptizo, que é batizar, que é uma palavra grega, isso não é uma palavra em português, e que significa lavar, e significa limpar, e significa cobrir de água, ou cobrir com algum líquido. Por exemplo, quando uma mulher está em casa lavando a louça, ela põe a mão dentro, muita gente lava a louça e enche a pia, né? Lava a louça de água até o bode lá e põe tudo as vasilhas dentro daquela água. Quando ela entra a mão lá dentro da água, ela está batizando a mão. É a palavra correta para batismo. Significa submerger ou introduzir completamente dentro de um líquido. Mas ao mesmo tempo significa lavamento. Significa lavar também. Ok? Esse é o significado da palavra baptizo. Agora, se você ler o capítulo 6 de Romanos, aqui a pergunta da Michelle tem que ver com a forma. Tá? Eu até agora não falei nada da forma. Porque tem alguns grupos que gostam da aguinha na cabeça, né? Vocês sabem quem são, né? São os gatos, né? Que não gostam de água, né? Então, e tem outros que são como o pato, né? Não pode ver água, né? Então, gosta de como o pato, né? Vai um mergulho, assim, parece até mergulhador profissional, né? E sai lá do outro lado, né? Então, demora para sair. Então, esses são os que gostam da a forma da imersão. E estão os da aspersão, que é esse do... aspersão se chama isso. E estão os do rociamento, que é a prática da Igreja Católica. Você lembra que tomam, por exemplo, algum tipo de vasilha com água, o sacerdote põe o bebê assim de inclinado e joga uma quantidade de água na cabeça. Então, essa é a forma católica, tem outro nome isso. Agora, gente... o tema da forma, nós como ministério, nós cremos que a forma é a imersão. Pelo sentido que tem a palavra baptizo, esse namoro aí. Esse sentido que tem a palavra baptizo. E também tem que ver com, olha bem, presta atenção na leitura que eu vou fazer para vocês. Eu não queria entrar nesse negócio da forma, do formato, mas a pergunta me obriga a entrar nele. Mas presta atenção na leitura e você tira a sua própria conclusão, ok? Presta atenção na leitura para você saber a resposta. Eu não vou dizer a resposta, você vai descobrir sozinho a resposta. Da forma. Qual que é o texto aí? Romanos 6... Vamos partir lá do versículo 3, que já lemos antes. Olha, presta muita atenção na leitura. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos sepultados. Com um pouquinho de terra na cabeça. Só um pouquinho. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, que tinha um pouquinho de terra na cabeça, pela glória do Pai, assim também não andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, porquanto a ter morrido, uma vez por sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Alguns textos, no versículo 5, em algumas traduções diz que se fomos plantados juntamente com Ele, na morte, fazendo referência a ser plantado. Como é que se planta alguma coisa? Entende? O texto que Paulo utiliza em Romanos nos dá uma forte referência
a imersão. A imersão. Agora, por prática, nós cremos que esta é a forma. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, podem haver casos especiais onde alguma pessoa, por razões óbvias, não pode ser introduzida dentro da água, seja por algum tipo de enfermidade, ou simplesmente porque não pode se deslocar dessa pessoa pela situação de doença que pode ter. Pode haver diferentes casos. E nesse caso, deveríamos estar abertos a aplicar, nesse caso, como forma, a aspersão. Mas se é possível a pessoa ser por imersão, nós faremos sempre por imersão. Ok? Somente em casos especiais, que não. Por razões legítimas. Gente, vamos avançar para terminar, ok? Então, assim também, nós vemos o caso, por exemplo, meus irmãos, da igreja. Nós estávamos falando da igreja. A igreja como um corpo de Cristo universal. Por um lado. Você tem irmãos na fé que estão na China que você nunca vai conhecer nesta vida. Você tem irmãos na fé em Coreia do Norte que você nunca vai conhecer. Você tem irmãos na Índia que você jamais vai conhecer. E sabe o que? É parte do mesmo corpo de Cristo que você é parte. A igreja é uma realidade interna. Se você é redimido de Cristo, você é igreja. Você é igreja juntamente com os teus irmãos. Agora, na Bíblia também aparece outra expressão da igreja, que nós chamamos a expressão externa de uma realidade interna. E qual é essa expressão externa? Nós estamos falando do batismo, estamos falando da igreja. Qual é a expressão externa da igreja como o corpo de Cristo? A igreja local. A igreja local, a igreja, se for querer chamar ela de a igreja distrital, a igreja municipal, como queira chamar. Mas na Bíblia, existe por ordem do próprio Cristo, um corpo de pessoas que vivem em diferentes bairros e que determinado dia da semana eles se reúnem para cantar e adorar juntos, se reúnem para poder estudar a palavra de Deus juntos. E essa é chamada na Bíblia, queridos. E isso foi ordenado pelo Senhor também. Não é uma opção ser parte de uma igreja local, se você é verdadeiramente um redimido do Senhor. Lá no Chile, que eu estava, muitas vezes me encontrava com alguns irmãos. Olá, você é irmão, eu também sou irmão e tudo isso, aquilo não. E falei assim, onde você se congrega? Não, eu não me congrego. Ah, não? Ah, mas eu sou parte do corpo de Cristo. E eu falei, desculpa, você é da igreja. O que quer dizer com isso? Que você não é da igreja, você é da igreja. Por quê? Porque você considera que a igreja local, como expressão física da igreja, é uma opção. Isso fica notório que você não conhece a Escritura. Fica notório que você não entendeu o que é a igreja. Agora, soa mais espiritual a igreja como o corpo universal de Cristo. Essa igreja invisível, né? Ela parece muito mais espiritual que a igreja local, porque na igreja local, de repente, eu vejo o Haroldo com a cara comprida, a cara amarrada para mim, né? É aquele irmão que, de repente, começa a causar problema. Aqueles irmãos difíceis de amar, né? Então, você diz, não, a igreja do corpo de Cristo era universal, era mais espiritual, né? Mais santa. Queridos, as duas expressões foram ordenadas pelo Senhor. As duas expressões. Às vezes eu faço essa pergunta, irmãos, qual das duas é mais espiritual? Alguns dizem, não, o corpo místico de Cristo é mais espiritual. Eu falei, você é grego, parece, né? Gosta de uma filosofia grega, parece. As duas, por que as duas são espirituais? Porque as duas foram ordenadas por Cristo. As duas expressões.
E a igreja local é uma expressão física externa da igreja universal de Cristo. Gente, quando fala universal, por favor, não misturem a coisa, hein? Por favor, não estou falando do primo, não. Tá? Estou falando da igreja, o corpo de Cristo, por mundo afora, né? Por esse acaso. Então, a igreja local é uma expressão da igreja como o corpo universal de Cristo. E nós somos ordenados por Deus, está na Escritura isso, que devemos participar de ambas. Se eu deixo de participar de uma, é que eu não entendi o que é a igreja. Aí tem muita gente que crê que é uma opção não congregar, mas eu sigo sendo filho de Deus, eu sigo sendo filho de Deus. Tá como o outro que eu perguntei para eles numa reunião uma vez, um grupo de cristãos de 10, 15 anos de vida de igreja. Eu falei assim, conta para mim, como é que você se converteu? Como foi que você nasceu de novo? Me explica. O que é isso? Você não entendeu a pergunta? O que é nascer de novo? Eu estou perguntando como é que você se converteu, como é que Cristo te converteu como nova criatura e tudo isso. Como você foi regenerado. Eu não sei o que é isso não. Eu não sei o que é isso não, mas eu sou filho de Deus sim, hein? Eu sou filho de Deus sim. É? Segundo quem? Segundo quem? Você é filho de Deus. Se Jesus disse que aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus, então tenho um tremendo dilema. Não sei se você está errado ou se Cristo está errado. Um dos dois deve estar errado. Não existe opção. A igreja, assim como o batismo nas águas, é uma expressão interna de uma realidade já existente internamente dentro de nós. Gente, alguma pergunta até aqui? Eu quero só explicar algo rapidamente para vocês. Paulo, esse é o único batismo que a gente passa? Todos que você falou, esse é o único que a gente vive? Esse é o batismo ineludível que todo verdadeiro filho de Deus tem que passar. Uma pessoa que não esteja batizada em termos bíblicos, como estamos falando aqui, escuta bem o que eu vou dizer, ela não está convertida. Se você não está batizada na cruz, na morte de Cristo, eu pergunto, quem é você? A pergunta é que Deus você crê. Exato. Se você não está batizado na morte de Cristo, Que Deus não está falando. Paulo, você não está convertido. O batismo de fogo, por exemplo, tem como passar por ele uma pessoa que não foi batizada em Cristo? Não, mas só que esse não vai escapar do batismo por excelência de fogo, que é o batismo final de todos, que é o juízo final, que também é chamado, o que João Batista chama o batismo, que o machado está colocado na raiz da árvore. Ok? Gente, quero somente explicar uma coisa para vocês rapidamente, porque já estamos bastante tarde já. É o seguinte. Quero explicar para vocês, só para que entendam de forma mais precisa. Existem duas preposições usadas nesses textos que nós falamos aqui. Eu vou especificar exatamente onde está, ok? Duas preposições. Uma se escreve assim no grego. Ev. São bem pequenininhas. E a outra preposição é eis. Essas duas preposições são extremamente importantes entender no contexto do que é o batismo. É sumamente importante. Aí vocês vão entender melhor tudo aquilo que nós falamos até agora. Essa preposição ev, ela indica o sentido de instrumentalidade. Ela indica uma ideia da instrumentalidade, essa preposição. Já vou explicar melhor. Vou dar o exemplo, melhor ainda. E essa preposição eis, ela indica direção, ou também indica ser introduzido ou colocado dentro de alguma coisa. Eis significa ser colocado dentro de, ou em direção a.
E Ev indica instrumentalidade. Um meio, um recurso. Ok? Vamos ver onde é que se encontram essas preposições no texto que já vimos, rapidamente. Isso vai ajudar vocês a entenderem muito melhor tudo. Vocês se lembram lá no Mateus 3,11, quando João Batista falou que eu vos batizo com água? Porque essa preposição pode ser, na nossa língua, pode aparecer como em, por, na, e assim por diante. Os professores de linguagem aqui podem ajudar e corrigir também, hein, por si acaso. Em Mateus 3,11, quando João Batista fala assim, eu vos batizo com água. Olha bem, sabe qual é a preposição que aparece o com aqui? Gente, a preposição que aparece qual é? Por quê? Quando João disse, eu vos batizo, água. O que ele está dizendo? Está usando instrumento? Gente, presta atenção, por favor, isso é importante. Eu vos batizo, água. O que a água é aqui? Instrumento. É o instrumento que está sendo usado para batizar. Eu batizo com água. Com água estou batizando. Para arrependimento. Esse para aqui é és. Dentro de arrependimento? Sim. Para ser identificado ou para ser colocado no arrependimento. Ou para levá-lo ao arrependimento. Eu vos batizo com a instrumentalidade da água. Então a água aqui não é que você está sendo batizado em relação à água. A água não é que você está sendo colocado na água porque a finalidade é a água. Está entendendo o que eu quero dizer? A água, ele é um veículo, é um instrumento que está sendo usado para batizar alguém com o propósito de, nesse caso, qual é o propósito? Arrependimento. Então, assim, usado com água com a finalidade de arrependimento. Já? Importante esse versículo. O outro versículo que já vimos. Versículo 3 de capítulo 6 de Romanos. Acaso ignorais que todo o que fomos sido batizados, olha bem, todo o que temos sido batizados és Cristo. Assim sai no texto grego, tal qual eu estou explicando para vocês. Todos que temos batizados és, que quer dizer, todos que temos sido colocados dentro de Cristo. Fomos batizados, olha, és, outra vez, sua morte. Todos que fomos colocados dentro de Cristo, fomos colocados dentro dele, dentro da morte dele. Em outra palavra, no momento que você foi colocado dentro de Cristo, na morte dele, aquele foi considerado batismo. É o que está dizendo o texto. És e és. Repete o és 2 vezes. Se você tem acesso ao texto original do Novo Testamento, confere o que eu estou falando. Ok, o outro texto, 1 Coríntios 12, versículo 13, que já vimos. Pois, por um só Espírito, olha bem, pois, Espírito. O Espírito Santo aqui, porque é importante entender isso, porque muitas pessoas creem que o batismo do Espírito Santo é que você foi introduzido dentro do Espírito. Não é o que está dizendo o texto. O batismo do Espírito Santo não é que você foi introduzido dentro do Espírito. Porque seria então, és Espírito. Porque todos que foram Espírito, nesse caso,
todos os que foram batizados na instrumentalidade do Espírito, usando o Espírito foi o meio utilizado para esse batismo. Olha bem. Por Espírito, todos fomos batizados, olha bem, um corpo. Pela instrumentalidade do mesmo Espírito, todos fomos introduzidos dentro de um corpo. Esse é o que diz o texto no original, usando essas preposições. Queridos, insisto, não fiquem somente com o que eu digo. Confiram os que têm acesso aos textos originais. Confiram o que eu estou dizendo. Aqui, ao pé da página, explica isso, confirma o que você está dizendo nessa Bíblia aqui. Ah, ok. Confirma. Gente, está entendendo o que eu estou falando aqui, certo? Então, batismo, em realidade, significa ser colocado dentro de Cristo no momento que ele está morrendo na cruz. Porque a morte dele tem um significado ali. E quando você é colocado dentro dele na morte, você é introduzido dentro do corpo dele. Você entra dentro do corpo de Jesus para permanecer ali. Você entra para não sair mais. Porque aquele corpo morre com você dentro dele. Agora, a pergunta é, tem poder a morte de Cristo? Que poder tem a morte de Cristo? Quero escutar várias coisas que acontecem ali. Quero que vários de vocês mencionem. Salvação. O que acontece quando Cristo morre na cruz? Pense nas doutrinas. São justificados, regenerados, reconciliados. Redenção, reconciliação, justificação, Santificação, regeneração, eleição, adoção, redimidos, adoção. Satanás é derrotado. Os demônios são derrotados. Você é derrotado em sua humanidade, é derrotado naquela cruz, quando você está em Cristo. Quando Cristo morre com você dentro dele, tudo que ele conquista na morte, passa para você também. Tudo que Jesus consegue, através da morte dele, se torna parte de você também. Aí vem a liberdade, a redenção, a libertação. Aí vem a derrota de Satanás sobre as nossas vidas. Aí vem tudo. Mas a coisa não fica aí. Depois que você morreu com ele, Jesus ressuscita pela potência e glória de Deus. Ele é levantado dentre os mortos com o corpo glorificado. Querido, com você dentro dele. O mesmo poder que levantou ele dentre os mortos com o corpo de glória, esse mesmo poder te ressuscita para ser uma nova criatura. Uma nova pessoa. Dá para entender isso, certo? Por isso, isso é o batismo. Você quando é colocado dentro do corpo de Cristo. E isso significa ser parte do corpo de Cristo. É isso. Por que você tem que ir às águas? Você já é parte do corpo universal de Cristo. Quando você vai nas águas, querido, olha bem. Agora você é parte do corpo físico de Cristo. Da expressão física do corpo de Cristo. O batismo nas águas. Aquilo você está expressando externamente para quem? Está dando testemunho para quem? Para todos. Todos quem? Satanás, Demônios, para o céu, para o inferno, para as pessoas que estão por perto. Para a Bíblia, com 3 testemunhas é suficiente. Você está expressando externamente e Satanás está vendo. Fala assim, nossa, esse cara está sendo batizado em água, significa que... Exato. O primeiro bode já foi aceito. Significa que já passou na cruz, então. Nossa. Perdi mais um. Mais um que eu perdi. Perdeu para agora. Entende? Porque Satanás ele não tem como saber o que tem dentro de você. Um demônio não sabe o que tem dentro de você. Não sabe, não tem como saber. A expressão de João, não tem potestade. Exato. Entende? Então ele precisa ver isso.
Ele vai ver quando você está sendo batizado em água, ele sabe que aquilo, você está expressando externamente algo que já aconteceu dentro de você. Entende? Os anjos veem aquilo e vão dizer para os demônios assim, ó. Entende? Eu não sei se vocês vão falar, mas uma boa analogia deixar no Antigo Testamento é a arca, né? A arca, absolutamente. A arca de Noé é uma boa analogia disso. Gente, alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Quando você é colocado dentro do corpo de Cristo, você é nova criatura, agora você é parte do corpo de Cristo universal. Agora você é através do batismo que começa... Gente, por favor, pelo amor de Deus, não esquece isso. O batismo bíblico começa na cruz e conclui dentro das águas. É por isso que uma pessoa que não esteja batizada, ela não pode participar da ceia do Senhor. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muitas igrejas entregando ceia não somente para pessoas não batizadas, inclusive para pessoas que nem convertidas são. Eu vejo tomando ceia nas igrejas hoje. Não é uma situação de discriminação. Nós não podemos discriminar a ninguém, mas quem discrimina é a palavra de Deus. É Deus quem discrimina, não somos nós. Não é um capricho humano isso. O problema é que as coisas de Deus não têm sido tomadas em sério. Esse é o problema. As coisas de Deus têm sido tomadas levianamente. Têm sido tomadas em formas superficiais, sem temor de Deus. Muitas coisas têm sido feitas. Sem a seriedade que corresponde. Sem a profundidade de significado. E sim a fé verdadeira que segue aquela verdade. Esse é o grande problema que enfrentamos. Quando nós compartilhamos essa temática, só para concluir, vou mencionar isso. Quando nós compartilhamos este tema, isso tem acontecido muitas vezes no passado. Especialmente no Chile, onde passamos mais tempo, não? Algumas pessoas, às vezes pessoas que vinham de outras igrejas, outras vezes pessoas que não vinham de nenhum lado, chegavam para a gente e diziam, nossa, se batismo é isso aí, então eu não estou batizado. O que eu vou fazer? Eu falei assim, você tem que saber. Eu não posso dizer para você o que você tem que fazer. Outra pessoa disse, não, então eu quero batizar de novo. Eu falei, nós não batizamos de novo. Nós não fazemos isso. Ou te batizamos a primeira vez, ou não te batizamos. Para que batizar você agora significa que você vai ter que dizer, olha, eu um dia me entraram na água, me jogaram água na cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, querido, não foi pela fé. Aquilo não foi um ato de fé. Se você não sabe o que aconteceu ali, não foi um ato de fé. Porque se você está contando com a fé do pastor que fez aquilo, então você é católico apostólico romano. A fé é pessoal, segundo as Escrituras. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Então a pessoa diz, não, é que... Eu falo, a única coisa que podemos chegar é dizer... Não, você fala assim, olha, que eu fui batizado, em realidade eu sou um pecador molhado. Fui um pecador molhado somente. Ah, bom, isso aí é você que está dizendo, não sou eu. É um assunto de convicção pessoal. Que a pessoa diga, não, eu entendo que aquilo que eu fiz eu não entendi nada. Eu creio que eu devo ser batizado. Eu falei, bom, aí é outra coisa. Mas isso não é algo que nós podemos instigar a pessoa e estar impulsando a pessoa a fazer isso. Tem que ser por um assunto netamente pessoal, de convicção pessoal da pessoa. Ok? Se alguém tem dúvida com respeito a isso, por favor, não deixe passar. Tá? Me busca a mim, ou busca o Tiago, para tirar dúvida nesse assunto. Qualquer coisa, por favor, não deixe de buscar, porque é um tema extremadamente importante. O que está em jogo aqui não é um ritual. O que está em jogo aqui é a conversão sua. O que está em jogo aqui é o seu destino eterno.
Não estou falando que o batismo, como as pessoas dizem, que o batismo em água não é salvífico. Claro, não é salvífico. Mas o batismo verdadeiro que parte na cruz do Calvário tem tudo que ver com a sua salvação. Tem tudo que ver com a salvação sua. Então, é importante, eu espero que você tenha entendido que sem esse batismo bíblico, você não pode sentar-se na mesa do Senhor para participar da ceia. Não pode. Somente podem sentar na ceia quem está convertido. Eu tenho escutado cada barbaridade, desde que os 6 anos que eu estou aqui em Uberlândia, cada absurdo que eu tenho escutado sobre o tema da ceia, que me estremece de pavor, de ver as coisas que estão acontecendo. Mas isso é muito sério, ok? Vamos orar. Se ninguém tem pergunta, agora vamos fazer uma oração. Eu vou pedir que fiquem de pé, por favor.